E aí, meus amigos, traders de todo o Brasil, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo na bênção? Vamos voltar aqui com essa playlist maravilhosa, que eu acredito aí que ajudou muita gente a entender como que funciona o day trade, tá? E hoje eu quero gravar aqui a continuação dela, a aula de número 7, certo? Esse ano 2026 aqui, gente, eu quero ver se eu consigo, pelo menos eu vou me planejar para isso, para trazer mais conteúdo para vocês aqui, porque muita gente me pede. Tá? Só que quem acompanha o canal, quem me conhece, sabe que eu tenho outras coisas que eu faço, né? E acaba que não dá pra mim focar só nisso, tá? Mas eu vou tentar fazer aí um negócio bacana aqui pra 2026 nesse canal. Beleza? Então aqui eu quero postar a aula de número 7, que é a continuação dessa playlist de curso Day Trade para iniciantes, tá bom? Qual que vai ser a aula 7, gente? Vai ser montando o seu operacional, tá? Sua estratégia, o que você vai fazer, como você vai fazer, qual estratégia usar, é a aula de número 7, que é a aula de hoje. Mas antes eu preciso fazer uma recapitulação aqui. Vamos lá, isso aqui é a playlist do curso Day Trade para iniciantes. Vamos olhar aqui, ó, o primeiro vídeo, como funciona, tá? O primeiro vídeo eu falo basicamente o que é o Day Trade, como que funciona o gráfico, como que você ganha dinheiro, como você perde dinheiro, tá? A segunda aula eu falei sobre abrindo conta em corretoras. Você precisa de uma corretora para poder operar, certo? A terceira aula, como vocês podem ver, eu falei sobre plataforma de operações. Você precisa de uma boa plataforma de operações para fazer os seus day trade, principalmente se você opera pelo celular, tá? Aqui eu falo, indico a que eu uso, enfim, tá? A aula de número 4 foi a aula que eu ensino as pessoas a operar pelo celular, mas ensinar de verdade, tá? Qual botão apertar, como que funciona, qual botão que compra, qual que vende, como que zera uma posição, como que entra, tudo certinho aqui, tá? Como operar pelo celular. A aula de número 5 eu falei sobre gerenciamento de risco, tá? E falei umas verdades, certo? Quem acompanha aqui sabe, tá? E a aula de número 6 eu falei sobre controle emocional, tá? Que pra mim, tá? Você não ouve essas pessoas falar isso, mas pra mim, o controle emocional é o pilar desse negócio, é o que mais importa, é o que é mais importante, tá? E já vou começar essa aula de número 7 falando algo para você aqui, tá bom? O day trade, ele é o único negócio do mundo que o conhecimento não lhe traz resultado, não lhe garante resultado. Por quê? Porque o que manda é o controle emocional, certo? Então, beleza? Então vamos agora para a aula de número 7 para falar sobre qual estratégia usar. E já vou te adiantar que eu vou falar algo aqui que você não escuta ninguém falar, tá? Então, não sei se você é novo aqui no canal ou não, mas se você for novo, não se assuste, tá? Porque o conteúdo que eu trago aqui é diferente de tudo que você já viu por aí, beleza? Não sou o dono da razão, mas só o fato de eu não vender curso, não querer roubar teu dinheiro, se eu fosse você, eu daria uma chance de ouvir o que eu tenho para te dizer, tá? Beleza? Então vamos para a aula de número 7. Uhul! Bom, vamos lá. Eu vou deixar essa tela aberta aqui por enquanto, tá? Mas vamos falar aqui sobre operacional, sobre setup. O que é setup? Setup é aquilo que você monta, né? É onde você vai operar, o que você vai fazer, como você vai montar o seu operacional, né? Tem gente que gosta de operar num escritório, com um monte de tela, olhando, parecendo um cockpit de avião. Eu não gosto disso, tá? Eu opero pelo celular, como vocês estão vendo aí. Só opero pelo celular, nem uso mais notebook, nada, porque não precisa, tá bom? Então como que você vai montar? Aí vai de você. Tem gente que gosta de ficar olhando para a tela do computador, tem gente que não gosta. E cada um escolhe o que é melhor para você. Ponto. Agora, qual estratégia usar? Pô, Marinho, vi todas as aulas, aprendi a abrir conta em corretora, sei o que é gerenciamento de risco, sei isso, aquilo, tô com uma grana aqui separada, quero fazer. Qual estratégia usar? Agora nós vamos entrar no fio da meada. Galera, não existe, tá? Não existe a estratégia correta. Como assim? Não existe a estratégia que vai lhe gerar resultado. E eu vou te falar uma coisa.
o que funciona para mim pode não funcionar para você. O que funciona para você pode não funcionar para mim. Entendeu? É verdade. É, exatamente. E a estratégia, ela tem a ver... A estratégia, para você montar uma boa estratégia, um bom operacional, daquilo que você vai usar no mercado para fazer suas operações, tem a ver... É um conjunto de fatores, na verdade. Vamos lá. Cada estratégia, ela exige algo. Por exemplo, para você montar a estratégia, vai depender do tempo que você tem para operar. Qual é o tempo que você tem para operar? Você tem tempo para operar? Você tem tempo para ficar na tela do computador ou do celular o dia inteiro? Não. Então, se você não tem tempo, tem estratégias que não vai funcionar para você. Entendeu o que eu tô querendo dizer? A banca, a sua banca, né? Eu falo banca mesmo, tem gente que não fala banca, eu falo banca, tá? Eu gosto de falar o simples, o que você entende. Aquilo que você coloca na garantia para você fazer as suas operações. Tem estratégia que exige um valor agregado maior. Então, assim, por isso que eu falo, você não pode copiar a estratégia do fulano, a estratégia do Beltrano, a estratégia que eu uso. Eu vou dar um exemplo. Olha aqui na tela do celular, tá vendo? Eu tô posicionado, vendido desde sexta-feira, com o contrato no índice. Eu tô em aberto. Em aberto. Hoje é terça-feira, dia 20 de janeiro, 7h46, no momento que eu tô gravando esse vídeo. E eu tô aberto. Entendeu? Agora, o que funciona para mim vai funcionar para você? Não, porque depende de quanto você tem de banca. Entendeu? Então eu vou dar um exemplo. Para você ficar posicionado numa posição... Não, deixa, eu vou falar isso para outro vídeo. Sobre ficar em aberto, segurar posições de um dia para o outro, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso. Vamos falar do day trade aqui primeiro. Tá? Então assim... E outra coisa muito importante para você montar uma boa estratégia para você operar. Tudo isso que eu tô te falando faz diferença. E o mais importante é o emocional. Tá? Então não adianta você querer copiar a minha estratégia, querer copiar a estratégia do fulano, do Beltrano, se você não tem preparo psicológico para fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Porque não adianta, você pode ver um vídeo, eu operando, fala, pô, vou fazer o que ele faz. Mas na hora do vamos ver, na hora de ir lá e fazer, eu não tô do seu lado. O fulano que te passou uma estratégia não tá do seu lado. É você e o mercado. Você vai conseguir fazer? Você não vai. Na maioria dos casos, não. Então não existe a estratégia, a melhor estratégia. Existe aquela estratégia que é bom para você. É muito melhor você fazer uma estratégia, alinhar um operacional para você, compatível com o teu emocional, aquilo que você consegue fazer, do que usar uma estratégia que, sei lá, garante resultado na mão de outra pessoa. Porque na mão de outra pessoa garante resultado, não na sua. Então você não pode se basear nos outros para querer montar um operacional legal para você começar a operar. Não adianta, esquece isso. Tá? Pô, a estratégia do fulano lá é boa para ele. Entendeu? Você sabe o tempo que ele tem? A experiência que ele tem? O emocional dele já tá blindado. A banca dele é muito maior que a sua. Ele tem tempo, você não tem. Então o que funciona para ele não vai funcionar para você. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Vou dar um exemplo, o scalping. O que é o scalping? É um formato de operar alavancado, aonde você entra com muito contrato para pegar pouco ponto, para ficar pouco tempo exposto no mercado. É uma forma de estratégia. Eu não gosto. Eu prefiro entrar com pouco contrato, igual vocês estão vendo aí na tela, e ficar mais horas em operação do que entrar alavancado para ficar menos tempo em operação. Eu prefiro assim, tá? Eu prefiro assim. Agora, eu sou o dono da verdade? Não, cada um faz o que acha melhor. E para você entrar alavancado, fazer um scalping, você precisa de tempo. Você precisa de tempo, você precisa ter tempo para ficar olhando pro gráfico e esperar as melhores entradas. A galera que faz scalping costuma fazer no candle de 1 minuto. Eu não gosto de operar no candle de 1 minuto. Tanto que eu opero nos candle de 15 minutos. Quem acompanha aqui os vídeos sabe.
Eu gosto de operar nos candle de 15 minutos. Ponto. Agora, por que eu não faço scalping? Agora, não tô dizendo que eu não faço, quer dizer que é ruim. Não. Tem gente que ganha dinheiro fazendo scalping, tá tudo ok. Mas pra mim ela não funciona. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Tanto que as operações hoje, nos dias de hoje, o meu operacional, eu nem acompanho o mercado. Eu não acompanho o mercado. A prova viva disso, aqui ó. Tô aqui em operação em aberto, desde sexta-feira. Larga aí. Esquenta a cabeça. Se vai demorar 5 dias para dar alguém que eu quero, não importa. Entendeu? Eu não acompanho. Agora, por que eu não acompanho? Porque eu tenho muitas coisas que eu faço fora isso aqui. Tá? Pra quem não sabe, eu tenho um canal com mais de 80 mil inscritos. Um outro canal. Porque eu era motorista de aplicativo e eu ajudo essa galera. Então eu tenho projetos lá com eles. Eu tenho outras coisas que eu faço. Então eu não consigo hoje me dedicar 100% no day trade. Entendeu? Então a estratégia que para um dá certo, para mim não vai dar. Por quê? Porque eu preciso fazer outras coisas. Então você tá conseguindo entender que, pô, qual estratégia eu vou usar? Aquilo que se encaixa com o teu perfil. Não é aquilo que funciona pro A, pro B, pro C. Entendeu? Vamos lá. Você trabalha? Você tem tempo? Pô, Marinho, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu vou pegar a hora do almoço do meu trabalho pra olhar o gráfico e fazer minhas operaçãozinhas. Ok. Então, se você não tem tempo, scalping já não é legal pra você. Por quê? Porque scalping, você tem que esperar o momento certo pra você entrar. Entendeu? E muitas das vezes o mercado não anda na hora que você quer. Entendeu? Então, scalping, pra quem não tem tempo, já não funciona. Agora, não quer dizer que ele não vai ganhar dinheiro com outra estratégia. Vocês entenderam? Só que nos dias de hoje é vendido uma ilusão de que essa estratégia é melhor que essa. Não tem nada a ver. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Entendeu? E assim por diante. É assim que a banda toca. Então você vai montar o seu operacional. Beleza. Entendeu? Que você consegue ter resultado mesmo usando estratégias diferentes dos outros? Você quer ver a prova disso que eu tô te falando? Você sabia que no mesmo dia, olha que loucura, por isso que eu falo que o conhecimento no day trade não garante nada. Olha que loucura que eu vou te falar. No mesmo dia, eu posso pegar gain na compra e você pode pegar gain na venda. No mesmo dia. Em momentos diferentes, em horários diferentes. Entendeu? Por isso que eu tô falando que não existe a estratégia perfeita, existe aquilo que funciona para você. Beleza. Você vai montar o seu operacional, sua estratégia. Aí você vai falar, pô, mas qual estratégia eu uso? Qual o momento de comprar e vender? Aí já é assunto para outros vídeos. Porém, aqui nesse canal eu tenho vários vídeos, mostrando o que eu gosto de fazer. Como eu faço linha de tendência, o que é tendência, como que eu faço a linha, como que eu acho topo e fundo, resistência, suporte. Eu opero por regiões, tá? Eu não opero por cor de candle. Ah, o candle tá subindo, eu vou por compra. Não, eu opero por regiões. Chegou numa região que eu quero fazer as minhas entradas, eu faço independente da cor do candle. Só que isso é o que eu uso para mim. Entendeu? Já tem gente que não consegue. Por exemplo, você nunca vai ver eu colocar... Eu gosto de colocar venda com o candle subindo. Olha que loucura. Para muitos isso é loucura. Para muitos vai falar, pô, Marinho, mas o candle tá subindo, você vai pôr venda? Sim, é o jeito que eu opero. E aí? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu tenho o seguinte raciocínio. O mercado. O que é mais fácil ele cair? Depois que ele sobe ou depois que ele cai? Qual que é a lógica? Olha aqui, vou abrir. Olha aqui, olha o candle. Olha aqui, olha a tendência de alta. Qual que é a lógica? Ele cair depois que sobe ou cair depois que cai? Qual que é a lógica? Então assim, eu gosto de esperar ele andar para mim pôr venda. E por que eu falo que o teu emocional que manda? Às vezes o candle tá subindo lá em cima, lá tá que nem uma bala, aí vai eu e ponho venda. E você olha, você fala, pô, eu não vou pôr venda naquilo que tá subindo. Entendeu o que funciona para mim não funciona para você? Porque o teu emocional não tá preparado igual o meu. Então, estratégia tem várias.
Eu não gosto de operar a favor da tendência. Eu gosto de operar contra a tendência. Se você for parar para olhar, 90% das pessoas que faz trader não opera do jeito que eu opero. E tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem, cada um faz do seu jeito. Entendeu? Agora, tudo depende. Numa tendência de alta, eu gosto de entrar vendido lá em cima para pegar a queda. Tanto que eu já peguei uma queda. Vocês estão vendo aí, ó, a queda que eu já peguei. Ó, tô com 168 pontos de gain, de reais. Isso equivale a 840 pontos. E hoje pode aumentar. Terça-feira vai aumentar? Não sei. Depois vai ver. Mas pode aumentar. Então vocês estão vendo que eu prefiro entrar em posições com pouco contrato e segurar elas. E hoje, as minhas operações, elas demoram horas e horas. Eu não opero scalp, eu não opero para entrar 5 minutos aí, porque o que funciona para mim é isso. Como eu não acompanho, então eu largo, entro, espero, entendeu? Então é isso. Então você tem que alinhar a sua estratégia de acordo com aquilo que você tem. Então, pô, qual estratégia eu vou usar? Aí vai de você. Aí você, sei lá, vê as estratégias que funcionam e adequa ela com o tempo que você tem, com a banca que você tem. Entendeu? Aí você vai montar o seu operacional. E fora tudo isso, ele tem que ser um operacional que você consiga realizá-lo. Deixar bem claro, importante, que você consegue realizá-lo ele. Tá? Porque não adianta você, pô, vou montar uma estratégia aonde, tá, se tiver fazendo isso, eu tenho que fazer isso. Só que na hora de fazer você não consegue. Pô, não consigo. Nossa, eu tô com medo. Então, meu amigo, sai fora. Essa estratégia não é pra você. Então, você percebeu que a estratégia correta para você fazer day trade não existe? Não existe aquela que garante 100%, não existe a melhor do mundo. Existe aquilo que você consegue fazer e aquilo que você não consegue fazer. Então você tem que se adaptar àquilo que se encaixa no seu perfil. Entendeu? Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que não tem tempo para olhar o mercado financeiro, sei lá, você vai operar, por exemplo, tem gente que fala assim, pô, eu opero das 9 às 11. É o único horário que eu tenho. Depois eu vou trabalhar meio-dia e não consigo olhar. Ok. Então você vai operar esse horário. Entendeu? Só que esse horário é um horário muito perigoso. Porque quando dá 10 horas, das 9 às 10 é especulação no day trade. Quando dá 10 horas da manhã, o mercado à vista abre. O que é o mercado à vista? É o mercado de ações. E aí o mercado ele sempre costuma tomar o rumo às 10 horas. Então, se você acertar, ótimo. Se você errar, lascou, é loss. E você tem que aceitar o loss. As pessoas elas não aceitam o loss. Aí já falo sobre o gerenciamento de risco na aula de número 5. Então, gente, falei muito, tá? Acho que vai dar mais de 20 minutos esse vídeo. E eu quero aqui te falar o seguinte, você vai montar o seu operacional, você vai montar a sua estratégia de acordo com o teu perfil, aquilo que você tem de banca, tá? Se você tem pouca banca, não adianta fazer scalp, porque se você fazer scalp, você vai quebrar rápido. Tá vendo que tudo depende de como você vai se posicionar no mercado? Lembrando que para operar o índice, você precisa de no mínimo, acho que é R$100 por contrato. E o dólar 150. Então se você tiver uma banca, uma garantia de R$80, você não consegue nem entrar no mercado. Ele não deixa. Então você tem que ter R$100, não sei, acho que é 100 o índice, por contrato. Por contrato. Então se um dia você quiser colocar 10 contratos, você tem que ter no mínimo R$1.000 de banca. Na garantia. Não tem como você colocar, por exemplo, 10 contratos tendo R$300 de garantia. O sistema não deixa. Então você tá vendo que não, aquilo que funciona pro seu Zé é um cara que ele entra no candle de 1 minuto, ele entra com 50 contratos para pegar 50 pontinhos, 15 pontinhos e ir embora. Porque 50 contratos dá muito dinheiro. Só que você não tem dinheiro para fazer o que ele faz. Então, esquece. Tá conseguindo entender que estratégia não tem aquela que é a melhor, tem aquela que se encaixa no seu perfil? Se você não entender isso, você vai quebrar no day trade. Entendeu? Então vamos lá. Para terminar o vídeo. Pô, agora,
O que eu recomendo? Gente, não entre nesse mercado. Como eu posso falar? Pera aí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Antes de você entrar na conta real, você tem que operar na conta de simulação. Pelo amor de Deus, opere na conta de simulação. Para você validar uma estratégia. Entendeu? Então primeiro você vai montar um operacional, você vai montar uma estratégia. E aí você vai começar a fazer ela. Só que você não sabe se você vai ter perfil para fazer essa estratégia. Você não sabe. Pô, será que eu consigo manter essa estratégia? Então o que você vai fazer? Você vai validar ela. Você vai fazer ela na conta de simulação. Certo? Deixa eu tirar essa tela aqui já. Você vai validar a sua estratégia na conta de simulação. O que é validar? Deixa eu te falar se você não sabe. Você tem que operar no mínimo 30 dias na conta de simulação. Pô, Marinho, tudo isso? Sim, tudo isso. Por quê? Porque o que vale é no prazo de 30 dias. Porque se você faz uma estratégia hoje e leva loss 2 dias seguidos, não quer dizer que ela não funciona. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que importa no day trade é a consistência que você tem a longo prazo dentro desse negócio. Entendeu? Sacou? Então, valida uma estratégia sua, montada para o seu perfil, montada para o tempo que você tem, montada para a banca que você tem, e faz ela na simulação. Respeita ela na simulação como se fosse aquilo que você vai fazer na conta real. Tá? Não se iluda de, pô, tô fazendo aqui uma estratégia na conta de simulação, aí você desanda, eu vou entrar aqui para ver, aí começa a sair, porque simulação é uma coisa, conta real é outra. Se você não tem controle emocional, se você não tem disciplina para você manter uma estratégia de simulação, meu amigo, muito menos você vai ter na conta real. Entendeu? Então faça o básico primeiro. Testa a estratégia. Depois de 30 dias você vê o seu faturamento. Você terminou no lucro ou terminou no loss? Depois de 30 dias. Pô, terminei no lucro. Bacana, essa estratégia deu certo para você. Independente se você vai contra ou a favor da tendência, se você opera com ou sem indicadores. Para quem me acompanha aqui sabe que eu odeio indicadores. Eu não uso indicadores. Para mim, indicadores é a pior coisa que existe hoje no mercado financeiro. Até porque se indicador fosse bom, tava todo mundo ganhando dinheiro. Não sei se vocês já repararam na lógica. Indicador não serve pra porra nenhuma. Indicador só serve pra te lascar. Um dia eu vou fazer um vídeo específico disso e vou provar pra você o que eu tô falando. Mas eu preciso de tempo pra fazer esse vídeo. Certo? Então, pô, fez a estratégia ali, 30 dias, deu bacaninha. Ela deu certo pra você. Aí você vai pegar, vai pôr um capital ali na conta real e vai fazer sua conta real do mesmo jeito, nada muda. Entendeu? Esquece o fulano, esquece eu, esquece o João, esquece o guru lá da Clear, o cara lá não sei da onde, que faz mentoria não sei o que. Esquece. Para de olhar a grama do vizinho, olha pra sua. Olha pro seu emocional, olha pro seu controle emocional, olha pra sua banca, olha pro seu tempo que você tem. Entendeu? É isso. O resto é firula. O resto é conversa fiada de vendedor de curso de meia tigela que quer pegar seu dinheiro. Entendeu? É isso, gente. Essa é a aula de número 7. Como montar o seu operacional. Entendeu? Acho que deu uma clareada aí na sua mente, né? Que a estratégia correta não existe. Existe aquilo que é bom pra você. Aquilo que funciona pra você. Entendeu? Então é isso que você vai fazer. Agora, se você já entrou no mercado, tá copiando a estratégia de um, de outro, meu amigo, você vai quebrar. Eu tô aqui pra te falar, você vai quebrar se você ficar copiando a estratégia dos outros. Entendeu? Você vai quebrar. Porque os outros é os outros. Você é você. Você não tem a mesma banca que eu tenho. Entendeu? Você não tem. Então não faça o que eu faço. Você não tem... É isso. A parada é essa. Então você vai montar aquilo que funciona pra você. Entendeu? Beleza? Essa é a aula de número 7. Deixa seu feedback. Você que já... você que acompanhou essa playlist todo esse tempo.
Deixa o feedback aí se você gostou. Se você gosta do conteúdo que eu trago aqui. Eu tento trazer aqui, gente, aquilo que realmente... A verdade. Você pode ver, só do jeito que eu tô falando, você olha no meu conteúdo, você percebe que eu vou na contramão das pessoas. Principalmente dos gurus que vendem curso. Tá? É isso. Beleza, gente? Agora, eu sou o dono da verdade? Não. Mas eu venho aqui, trago aqui o que funciona pra mim. A experiência que eu tenho dentro desse mercado. Entendeu? De anos aí, já faz, acho que vai fazer 5 anos que eu faço day trade. Tá bom? E é que eu tirei da tela aqui. Vou botar aí de novo. Eu acho que o índice vai cair, tá, gente? Hoje, terça-feira. Eu acho que o índice vai cair. Eu já acho que vai até amanhecer com um gap pra baixo. Já. Agora, vai cair? Não sei. Se não cair, depois nós vê. Entendeu? Depois nós vê o que nós faz. Ele pode subir pra fazer o topo e depois capotar o dia inteiro, à tarde. Entendeu? Então, assim, como eu não tenho tempo pra ficar olhando, eu seguro a posição. Marinho, como que faz pra segurar a posição de um dia pro outro? Aí, assunto pra outro vídeo, eu vou trazer aqui. Tá bom? Beleza? É isso. Espero poder ter ajudado você a entender o conceito do day trade, de estratégia, de setup, de entender a verdade, né? A verdade. Não aquilo que ficam contando por aí. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Fui! Valeu!